A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Cristo Jesus abençoe poderosamente a vida de todos vocês nesta manhã de quinta-feira. Louvado seja Deus, grandes coisas o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. A honra, a glória, o louvor será sempre do Senhor. Senhor. Atos, Evangelho de Atos, no seu capítulo 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Louvado seja Deus. Meus irmãos, diz assim o texto sagrado: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se prepararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amém, meus irmãos? O que é loucura para uns é normalidade para outros. Então, nós como os cristãos, quando nós se reunimos em um local, em ambiente, para proferir a nossa fé, para expressar a palavra de Deus no meio de pessoas, de servo de Deus, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está no meio de todos nós. E por isso, meus irmãos, nesta época aqui,
em Atos 2, aonde o povo se reúne e chegando o dia do Pentecoste estavam todos reunidos num só lugar. E quando de repente veio um vento muito forte, né? Ou seja, a presença de Deus, porque Jesus Cristo, meus irmãos, aqui, ele já tinha levado ele para a cruz, ele já estava morto, mas era necessário para que se cumprisse a profecia, ele no terceiro dia ele ressuscitasse. E aqui, os discípulos, os irmãos, continuou a obra de Cristo, mesmo ele morto, né? Mesmo ele morto. Agora o povo está com medo, o povo está preocupado, atônitos. O que haveria de acontecer com eles? Louvado seja Deus. Então, a única coisa que eles tinham era se reunir e orar e buscar a presença de Deus, pedir ajuda para o Espírito Santo, porque quando Jesus ele sobe para a glória, ele fala assim, ó, fique tranquilo, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o meu Espírito, o meu Consolador. Então, esse mesmo Espírito que estava na vida de Jesus, agora vai cuidar e vai zelar dos discípulos do Senhor. E quando eles se reúnem, aí cumpre essa palavra aqui em Atos 2, dizendo que chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ou seja, estavam sentados buscando, né, orando, expressando ali, e quando o vento veio, e muitos deles se encheram do Espírito Santo, começaram a falar, proferir em outras línguas, né? Como nós lemos aqui já no finalzinho, pessoas da Líbano, de Chifre, de de outras cidades, países, e eles começam a entender o mistério. Como pode esse homem, essa pessoa falar em nossas línguas? E naquela época não era como hoje, né? Hoje tem as línguas aí, você aprende, você estuda, você pratica, você aprende variedades de línguas. Mas aqui era diferente. Louvado seja Deus. Se Deus, meus irmãos, se Deus quiser usar a minha vida para falar com a vida de alguém aqui mesmo ou fora da TV, do telefone celular que nós estamos aqui fazendo essa live, se Deus quiser usar a minha vida em qualquer língua, Ele vai usar, independente qual seja, se Deus quiser que a mensagem dele chegue na vida de uma pessoa, para que essa pessoa ouça a voz do Senhor, entenda, Ele vai fazer ouvir. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito o capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia. Ouvia o quê? Falar em sua própria língua. Olha para você ver, foi o que eu acabei de falar.
cada um ouvia em sua própria língua. O Espírito de Deus, ele traduzia. Você entende? O Espírito Santo, ele traduzia as falas, as línguas, né? Então, inglês, espanhol, português. Então, todas as línguas, francês, trazendo para o dia de hoje, né? Mas se eu e você, se nós continuarmos buscar a presença de Deus, Ele vai vir sobre as nossas vidas, Ele vai falar em nossos corações, em vários idiomas, que Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele fala todas as línguas, o nosso Deus. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Olha aí, em cada um tinha a sua língua. Cada um tinha. E o Espírito Santo interpretava, fazendo com que eles entendessem a palavra de Deus naquele momento. Aí ele diz assim aqui: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Era muita gente, meus irmãos. Era muitas pessoas que estavam próximo quando aconteceu essa maravilha. Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma. Olha só, tanto judeu como os convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha que coisa boa, que coisa linda, maravilhosa. Louvado seja Deus. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Olha eles, eles todos ouvindo a sua própria língua através do Espírito Santo de Deus e perplexos. O que significa isso? Algo sobrenatural estava acontecendo no meio deles, do povo. E Jesus estava manifestando o teu poder. Mas sempre tem aqueles murmuradores, não tem? Tem aquele que crê, que confia, que acredita que Deus pode abençoar, pode mudar a história, pode salvar, libertar, né? Mas tem aqueles murmuradores. E quem são eles? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho. Eles beberam vinho. Por isso que eles estão assim, né? Alegres. Mas eles não entendiam e não sabiam o que estava acontecendo. Mas o Espírito de Deus vieram sobre a vida deles. E hoje também, meus irmãos, não é diferente. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Ele quer habitar dentro de você, ou ele já habita dentro de você. Nós só precisamos dar lugar para ele. A Bíblia diz que batei, batei, ou pedi, pedi, dar-se-vos-á. Quando você pede, Jesus, ele te dá. E aí a pergunta é: o que queres nesta manhã? Ou seja, o que você quer que Jesus faça na sua vida? Mudança de vida, mudança de hábito, transformar, libertar. Ele é poderoso para fazer algo sobrenatural em nossas vidas.
E todos os dias nós precisamos melhorar em algum ponto, libertar de alguma situação, de algo, de uma palavra, né? Porque nós somos limitados. Muitas vezes nós somos arrogantes, né? E Deus é Ele que cuida, é Ele que trata de cada um de nós. E Ele preparou esse momento específico, esta oportunidade, para que eu e você estivéssemos aqui, adorando e glorificando aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Confiante, crendo, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a obra em nossas vidas. Então, meus irmãos, continue aí orando pela vida do irmão Oséias. Necessito e rogo pelas vossas orações. Posso contar com a sua oração? Amém? Então medita no texto, Atos capítulo 2, no seu versículo 1 ao versículo 13, e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando e falando melhor em cada um dos nossos corações. Vamos orar? Vamos falar com Deus e apresentar as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, vizinhos, para que, assim como você recebeu da parte de Deus a palavra, o Espírito Santo, Deus ainda quer fazer ou mudar ou transformar a vida de outras pessoas. Assim como Deus transformou a sua vida, assim como Deus me transformou, Ele quer transformar outras pessoas também. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero, Senhor, ser grato a Ti pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã de quinta-feira, orando, Senhor, por cada casal, por cada família, aqueles que estão nos hospitais, na UTI. Eu oro especificamente pela vida, Senhor, do nosso amigo pastor Dorival. Senhor, visita a saúde dele nesta manhã. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da Tua palavra. O Senhor é o Deus que salva, que liberta, que restaura, que transforma e que faz milagre na vida daqueles que verdadeiramente crê. E eu creio, Senhor. Visita a minha casa, a minha família, os meus irmãos, familiares, de perto, de longe, meus amigos. Louvado seja Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe toda a nossa liderança, a vida dos nossos pastores, obreiros, servos da Tua casa, os irmãos do círculo de oração. Meu Deus, abençoa o culto de hoje, ali com a nossa irmã Jéssica, que está na direção desta campanha. Louvado seja Deus, e eu creio, Senhor. Eu creio na bênção, na vitória dos Teus filhos. Abençoa os jovens, os adolescentes, os varões. Senhor, envia homens, guerreiros, soldados para lutar e batalhar, Senhor, nesta obra, Pai amado. Obrigado pelas almas que têm chegado à Tua casa, Senhor.
Só o Espírito Santo tem o poder para convencer o homem do pecado. E por isso, Jesus, nós te adoramos, Pai. Abençoa minha esposa, meus filhos. Abençoa o Espírito Santo de Deus, as nossas crianças no dia de hoje. O Estevão, a Helena da Thalita, do Vinícius, o Lipinho, que Deus abençoe nossa irmã Angélica. Que Deus abençoe nossa irmã Aldilene, evangelista Antônio, nosso irmão Alceno. Que Deus abençoe nossa irmã Rosa. Pastor Francisco de Leusa, pastor Adualdo, pastora Joana, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor Luiz, pastor Ramires, que Cristo abençoe. Pastor Gilson, Osmildo, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Minha irmã Neres, em Porto Seguro, na Bahia. Minha sogra Ana, em Jucuruçu, na Bahia. Marquinhos, Aguinaldo, missionária Cida, que Deus abençoe. Evangelista Alex, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Que Deus abençoe o nosso Brasil, os nossos representantes de cada estado brasileiro. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe nossa irmã Juliana, em nome de Jesus. Nossa irmã Angélica, Fred, Marcelo, que Deus abençoe em Cristo Jesus e traz salvação, libertação para todos nós em nome de Jesus. Zenilda, Sula, Natan, Elan, que Deus abençoe hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Que Cristo Jesus continue abençoando poderosamente nesta manhã de quinta-feira. Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo sobre o povo escolhido por Deus, que somos nós. Amém? Peço aos irmãos que se inscrevam no nosso canal Dependente de Cristo no YouTube. Louvado seja Deus. Deixa seu joinha, curte, compartilhe no grupo da família, dos amigos, nos status. Em nome de Jesus, vamos crescer junto. Tá bom, meus irmãos? Um beijo no coração de vocês. Se o Senhor permitir, eu volto no próximo vídeo, meditando na palavra de Deus e orando por todos vocês, para que Deus guarde, livre e nos proteja. Que seja uma quinta-feira de livramentos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.